Muito boa noite a todos. Que a paz de Jesus nos envolva, né, trazendo serenidade para os nossos corações, para que a gente possa buscar em sintonia com a boa espiritualidade que nos assiste o serviço dessa casa, encontrar de mente e coração aberto os melhores recursos para que a gente possa aplicar em nossas vidas, que a gente possa levar consolo àqueles que precisam de nós, encontrar consolo nas verdades do Evangelho de Jesus. Então hoje nós vamos falar sobre conflitos da atualidade à luz do Espiritismo. E a gente vai fazer uma reflexão, né, doutrinária sobre os desafios do nosso tempo de hoje. Porque a gente vive hoje num mundo que a gente vê cercado de guerras, né, marcado por uma polarização, as pessoas que dividiu o mundo, né, em duas partes. Ou você concorda com o que eu estou pensando, ou você é meu inimigo. Né? E assim, basta você não concordar com o que eu estou pensando, você já se coloca na condição de inimigo. E não precisa pensar de uma maneira totalmente oposta, lá da outra extremidade, não. Basta não pensar diferente que você já está excluído desse campo. Então, isso tem marcado muito grupos de WhatsApp, a gente vê briga de família por questões ideológicas, né? Muitas brigas no próprio lar. E paradoxalmente, ou seja, no sentido, parece contraditório que a gente está vivendo esse momento de tanto conflito, de tanta turbulência, e a gente está se aproximando de uma transformação para um mundo de regeneração, que é uma evolução do nosso planeta. Então a gente vai buscar entender, né, à luz da doutrina espírita, a causa desses conflitos e como que a gente pode proceder diante de tanto conflito para a gente contribuir para um mundo de paz, para um mundo melhor. Então, como a gente falou, o cenário atual do mundo é um mundo dividido pelo fenômeno da polarização que a gente viu. É que vivemos tempos de profundas divisões sociais, onde grupos se afastam em visões opostas, dificultando o diálogo e a convivência fraterna. A polarização social manifesta-se em diferentes esferas, ideológica, religiosa, econômica e cultural. Famílias se dividem, amizades se rompem, comunidades se fragmentam. Este fenômeno não é meramente político, mas profundamente moral e espiritual. Como espíritas, somos chamados a compreender as raízes desse conflito e atuar como agentes da paz, fundamentados na doutrina espírita e no Evangelho de Jesus. Então, como a gente falou, a gente precisa buscar, então, entender as origens e as raízes desse conflito. E as raízes desse conflito, invariavelmente, elas vão estar no interior da alma humana. Se a razão desse conflito que existe no mundo é a corrupção, né? A corrupção existe de fato, né? A ambição existe de fato, a ganância do homem existe de fato, o egoísmo, né? Mas isso tudo vai encontrar razões no interior da nossa alma, no nosso egoísmo, na nossa vaidade, no nosso orgulho. Porque, invariavelmente, quem dá causa a todos esses conflitos somos nós, enquanto encarnados aqui e ainda buscando a nossa perfeição, nos aprimorando. Então, para a gente compreender, eu trouxe aqui uma imagem que é assim, ó, desse choque de egoísmo nosso, né, a gente consegue ter uma parte visível, como se fosse um iceberg, né, aquela parte que fica para cima da superfície. Esse efeito visível, eles se exteriorizam com guerras armadas, essa polarização extrema, brigas familiares e o discurso de ódio. A gente vê muito isso, né, a gente percebe isso. E a causa disso tudo, que sustenta isso, que é a maior parte desse iceberg, né,
é a predominância da natureza animal nossa sobre a nossa natureza espiritual. A gente ainda age muito por instintos primitivos nossos, que são animalescos mesmo, né? E a gente deixa de usar, né, uma fé raciocinada que pode nos impulsionar e tirar desse primitivismo. E essa causa a gente encontra lá na questão do 742 do Livro dos Espíritos, que fala exatamente isso, né? Que essa predominância da natureza animal sobre a nossa natureza espiritual é o que provoca tanta guerra no mundo, tanto conflito. E, aliada a essa nossa fraqueza, essa nossa... que a gente está tão preso ainda a esses instintos primitivos, né, por conta da nossa visão mundana, a gente é muito imediatista, a gente é muito materialista, a gente busca recursos que a gente julga valiosos, que na verdade não tem importância nenhuma, porque a gente realmente precisa, né? A gente alia isso a essa nossa fraqueza, a gente quando demonstra essa fraqueza, esse egoísmo, a gente se torna suscetível a uma influenciação de espíritos inferiores. E aí, junta com essa fraqueza, essa vontade que os espíritos têm de não permitir que a gente avance, né, para o progresso que a gente precisa, que a gente busque a nossa elevação, a gente entra em sintonia com essa espiritualidade inferior. E aí desencadeia processos de obsessão que podem ser simples ou muito graves. E a gente tem mais dificuldade de sair dessa condição, de dar esse passo que a gente precisa para a gente avançar na nossa escala evolutiva. E é o que vai dizer aqui no slide 3. A influência dos espíritos nos conflitos sociais. O Livro dos Espíritos, nas questões 459 e 466, o Livro dos Médiuns, nos alertam sobre a influência dos espíritos em nossos pensamentos e ações. A polarização pode ser intensificada por entidades inferiores que se aproveitam de nossas fraquezas morais. Então, espíritos inferiores, né, eles alimentam o ódio e essa intolerância, essa divisão. A gente entra em sintonia, porque a gente não consegue vibrar de uma maneira diferente, e a gente entra em sintonia com essa espiritualidade, e aí a gente vai conformando nossos sentimentos, a gente não vai conseguindo se libertar desses sentimentos. E para isso a gente precisa então de uma proteção moral, que é o orar e vigiar. A gente precisa estar sempre vigilante quanto a esses nossos sentimentos, para quando a gente perceber isso, a gente usar o recurso da prece, para a gente tentar sair dessa vibração, e assim a gente fica blindado dessa influenciação dos espíritos inferiores. Eu vou ler aqui as questões 459 e 466 do Livro dos Espíritos, porque Kardec ele não deixa arestas na forma que ele foi codificando a doutrina, né? Então, na pergunta 459, ele fala assim: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E a espiritualidade responde: muito mais do que imaginais. Influem até o ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Se a gente parasse só nessa questão, como a gente tem uma tendência de transferir para terceiros a culpa e a nossa responsabilidade dos atos que a gente faz, a gente ficaria muito com uma folga, né? Porque se a espiritualidade que está influenciando os meus atos, né, a ponto de ser muito mais do que a gente imagina, a ponto de ser ordinário, ou seja, ser cotidianamente, eu não posso ser culpado de ter feito as coisas erradas porque eu estou sofrendo influência de uns espíritos inferiores. Mas, na questão 466, essa questão se desfaz, da gente não ter essa responsabilidade pelos atos dos nossos próprios atos. Porque ele pergunta: por que permite Deus que espíritos nos excitem ao mal?
E a espiritualidade responde: os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como espírito que és, tens que progredir na ciência do infinito. Daí o passar pelas provas do mal para chegares ao bem. A nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho. Desde que sobre ti atuam influências mais, é que as atrais desejando o mal, porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal, logo que desejes praticá-lo. Só quando queiras o mal, podem eles ajudar-te para a prática do mal. Se fores propenso ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo esse pendor. Mas outros também te cercarão, esforçando-se por te influenciar para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos. Então aqui fica muito claro que, apesar de a gente ter essa influência quase que cotidiana de espíritos inferiores com que a gente entra em sintonia, ao mesmo tempo existem a espiritualidade superior dizendo para a gente que a gente não deve ter essas atitudes, dizendo qual o caminho melhor para a gente seguir. Então, a responsabilidade vai ser sempre nossa, porque quem dá ouvido, né, quem entra em frequência com uma sintonia ou outra, somos nós, através do nosso livre-arbítrio. Somos nós que escolhemos exatamente quem a gente quer se ligar, né? Se é essa espiritualidade inferior ou se é esse auxílio que está sempre vindo do alto para nos amparar e para fazer com que a gente esteja buscando o nosso progresso. Então a gente está vivendo esse tempo de transição, né? São tempos tormentosos. E nesses tempos, o que a gente é chamado efetivamente a olhar para aquilo que a gente não estava acostumado a olhar. Esse é um efeito principal da gente estar caminhando para a transição e estar vivendo momentos tão conflitantes, tão tumultuados, tão barulhentos, né? Que tem tanta desordem. Porque é nesse momento que a gente é chamado a fazer uma viagem interior e ver o que a gente precisa e pode mudar para a gente contribuir para um mundo melhor. E quando a gente começa a olhar, né, para as coisas que a gente não atentava, não observava, né, e a gente olha com mais cuidado, a gente tem essa percepção que os problemas aumentaram, que eles vêm se multiplicando, né, que vêm se proliferando dia a dia. Só que isso é uma ilusão, porque esses problemas existem há muito tempo dentro de nós. Esses problemas, como a gente falou, que se a causa desses problemas no interior da nossa alma, da alma humana, esses problemas são muito antigos. É que agora nós estamos começando a ter uma capacidade maior de perceber aquilo que rouba a paz da gente, aquilo que tira da gente a serenidade, né? E por que a gente tem essa capacidade maior hoje em dia? Porque há 2000 anos a gente conheceu a luz do Evangelho. Então a gente tem contato com essa luz do Evangelho há 2000 anos. Com a doutrina espírita, que é a terceira revelação, que é o Consolador Prometido, há mais de 150 anos a gente tem contato. E esses faróis, eles dão capacidade para a gente ter um discernimento maior sobre aquilo que a gente está vivendo e sobre aquilo que a gente realmente precisa fazer para a gente alcançar o progresso necessário. Então, quando a gente está diante desses problemas todos que estão vindo à tona, é como se fosse um chamado da providência divina para que a gente demonstre a nossa maturidade interior. Para a gente demonstre o quanto a gente já conseguiu avançar, né, na nossa jornada evolutiva.
na nossa capacidade de compreender e discernir o que é bem e o que é o mal. E a gente fica tão apto, né, a compreender melhor quais são os obstáculos, como a gente falou, para a nossa paz, para o nosso progresso e para a nossa evolução. Então agora a gente vai E o Emmanuel mostra isso nessa mensagem aqui, ó, que o chamado para a luz de dentro. E ele fala, a crise de fora é o chamado para a luz de dentro. É esse chamado para a gente efetivamente, né, demonstrar essa nossa maturidade interior. Então ele fala que o papel do espírita e de todo ser humano guiado pela ética cristã não é ser o juiz do mundo. Nosso papel é ser elemento ativo de pacificação. Trabalhemos sem cessar, substituindo o medo pelo propósito e a polarização pela fraternidade incondicional. Então, essa mensagem de Emmanuel, né, ela vai nos levar a uma outra mensagem que eu vou trazer aqui do Emmanuel, que ela está no capítulo 14 do livro chamado Luz na Escola, e o título dessa mensagem é Nos Tempos Tormentosos. E nessa mensagem o Emmanuel faz uma análise, né, da natureza desses tormentos atuais que a gente vive. E ele lembra que cada um desses conflitos, né, tem a origem, como a gente já falou aqui, invariavelmente na natureza humana. E ele vai estabelecer uma comparação entre o homem físico e o homem espiritual, o homem material e o homem moral. E aí ele mostra que apesar da gente viver cercado de riqueza, e riqueza aqui a gente diz no sentido de oportunidades. Que oportunidades são essas? Que riqueza é essa? Essas riquezas são oriundas da engenhosidade humana, do avanço intelectual que a gente já conquistou, né? Nós temos hoje muita facilidade de se conectar com alguém que está lá do outro lado do mundo, com voz, imagem, tudo muito bem claro, bem definido para a gente, né? Nós conseguimos superar uma pandemia com o avanço da ciência. Muitas doenças que eram consideradas incuráveis, a gente tem avançado, conseguido conviver com elas e alcançando até cura para algumas. Então, há uma riqueza muito grande de oportunidades, né, que cercam a gente. Mas mesmo cercado de tanta riqueza, a gente ainda se encontra numa condição de mendigos de amor, de paz, de lucidez e de equilíbrio emocional. Por que isso? Porque o homem material, ele avançou muito, ele evoluiu muito, mas o homem moral ainda está muito distante desse avanço. Há um abismo muito grande entre o que a gente já evoluiu materialmente, intelectualmente, e do que a gente ainda precisa evoluir moralmente. Por isso que a gente vive nessa condição de mendigo. E é essa verdadeira condição que a maioria de nós se encontra hoje, de mendigos emocionais, né? Mendigos de paz, de fraternidade, de generosidade, né? E por que a gente vive, né, carente disso? Porque a gente está correndo atrás de números, de títulos, de multiplicar coisa que a gente não precisa, né? Daquilo que brilha aos nossos olhos e fala aos nossos sentidos, mas não tem valor nenhum para o que a gente realmente é, como simplicidade, generosidade, humildade,
fraternidade, né? Essas coisas que realmente importam, a gente se distancia desses valores em busca de ilusões, em busca de tesouros que vão virar pó, que vieram do pó e ao pó vão voltar, como tudo que é matéria, né? E só fica, né, a nossa essência, que é imortal, o nosso espírito imortal, que não se alimenta disso que a gente está buscando. Daí essa nossa carência, né, como ele faz aqui, associando a imagem de mendigos nesse sentido, que a gente carece de muita coisa que a gente não dá valor e não busca, né, em vez de fica se iludindo, buscando coisas que não vão trazer a nossa felicidade. Então eu vou ler um trechinho aqui da mensagem. O relógio caiu aqui, que eu tenho que botar o relógio aqui para Ana Paula não. Ana Cláudia não. Então Emmanuel diz assim, ó, Nababo, quando ele se refere ao homem material como Nababo, é esse homem rico de oportunidade, de possibilidade, né? Além de rico, né, o Nababo é aquele que vive na extravagância, ele busca muito mais do que realmente é necessário para ele, ostenta, né? Então, essa é a visão do Nababo. Ele diz, Nababo, vivendo nas extravagâncias bizarras do seu castelo de riquezas transitórias, esse homem, porém, padece a fome esmagadora da paz, a sede dolorosa do amor, apesar de todas as teorias da salvação que o mundo engendrou, subvertendo, porém, a genuína lição daquele Cordeiro de Deus que ensinou às criaturas o verdadeiro caminho. Então, aqui ele mostra, né, o grande motivo da gente viver um mundo ainda tão conturbado hoje, né, próximo a esse momento de regeneração. A gente busca riquezas e esquece, né, o Cordeiro Divino que nos ensinou, mostrou que ele é o caminho, a verdade e a vida. Né? A gente se afasta, né, desse Cordeiro, desse Evangelho de Jesus, e aí a gente fica carente, porque a nossa alma anseia, né, se alimentar desse amor, desse Evangelho de luz. Por isso que por mais que a gente busque conquistas materiais, mais insaciável a gente se sente, porque a gente não está matando a fome daquilo que a gente precisa, do que a gente necessita. E ele segue dizendo, desse lamentável esquecimento de Jesus, desse ouvido criminoso, quer dizer, ouvido é o esquecimento criminoso de nossas almas, derivou-se o quadro angustioso da atualidade do mundo. Então aqui ele deixa bem claro, né, o que traz esse quadro de angústia, né, que a gente vive hoje. A gente vive num mundo que a ansiedade é o mal do século. A gente muito facilmente hoje a gente entra em depressão. A gente sofre transtornos emocionais que vão minando a nossa vontade de seguir em frente, de fazer as coisas que a gente precisa. E tudo isso vem desse esquecimento, desse abandono, né? A gente poderia ter usado todo esse avanço intelectual com causas humanitárias e a gente fomenta a construção de armas para aniquilar os homens. A gente fabrica vírus para vender o remédio da doença. Então, a que ponto, né, que chega, né, a nosso avanço, né, da nossa inteligência e o quanto a gente está distante moralmente de usar essa inteligência com sabedoria e com bondade, né? E a gente segue buscando essas riquezas que parecem tão distantes,
que a gente nunca vai se sentir saciado, como eu falei aqui. Você pode comprar o carro do ano, aquele que você está sonhando hoje. Quando chegar no ano que vem, vai lançar um outro modelo e você já vai começar a desgostar daquele carro que você comprou. Aquele esforço todo que você fez para conseguir esse carro, você já vai estar se esforçando mais para conseguir um melhor. Pior ainda se o seu vizinho comprou esse modelo mais recente, aí você vai, por inveja, por orgulho, você vai sentir, fazer esforço até que não cabe no seu orçamento para ter um carro igual ou melhor do que está comprando. E assim a gente vai se metendo nesse mundo de ansiedade, vai se atolando mais, né, nesse mundo angustioso, esquecendo que o que realmente tem valor está muito próximo de nós. Jesus disse que o reino de Deus está próximo de nós. E a gente se pergunta, né, próximo como? Diante de todo o cenário que a gente está vendo aí. É porque a gente precisa começar a responder algumas perguntas, né? Quão próximo está de nós a nossa capacidade de criar um sorriso? Quão próximo está de nós uma prece que ela reequilibra as nossas emoções, ela estabiliza nossos sentimentos, ela muda o nosso estágio vibratório, né? São recursos que realmente estão muito próximos e que a gente esquece, né, de dispor desses recursos, vai deixando isso, adiando o momento de estudar, de ler o Evangelho, né? A gente vai começando a postergar coisas em busca de coisas que não têm a menor importância para a gente. Quão próximo de nós não está a gentileza que faz da convivência de um lar, né, um ambiente de paz, de harmonia. Então a gente vem buscando, por muitos anos, beber da água do poço, que é aquela samaritana que Jesus encontrou, que é uma água que não sacia a sua sede, porque você vai beber e vai ter sede de novo, assim como Jesus falou, ao invés da gente buscar a água que ele nos ofertou. Quando ele disse que quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então a gente precisa trazer algumas reflexões para a nossa vida, para que a gente enfrente com mais esperança, com mais otimismo, com mais fé, esses dias tão tormentosos. E a gente tem que pensar, como que Jesus está presente nas nossas vidas, nos nossos lares? Se ele está presente só na Bíblia, no Evangelho, em livros ou na nossa memória, ou se ele está realmente impresso na nossa alma, modificando as nossas atitudes, os nossos pensamentos, a nossa capacidade de ser tolerante, de compreender os que pensam diferente. Será que as pessoas que convivem com a gente, né, podem perceber um traço de Jesus em nós? Um traço de esperança, um traço de gentileza, de indulgência, de misericórdia, de fraternidade? É isso que a gente tem que começar a se importar. Porque é isso que a providência divina está chamando a gente. Nesse momento crucial da evolução do planeta Terra. Porque o planeta vai evoluir matéria, mas essa evolução só vai se concluir quando quem habitar esse planeta estiver transformado. Então está na hora da gente pensar
né, e refletir sobre a transformação que a gente precisa promover em nós. Então, eu trouxe aqui, né, um caminho que a gente é convidado a seguir, né? Ser pacífico, quando no Evangelho diz bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Ele aprofunda o significado dessa bem-aventurança, porque ser pacífico não é simplesmente a gente evitar os conflitos, é a gente cultivar a paz interior e irradiar em todas as relações. A paz interior é a base de toda pacificação. Quem não tem paz consigo não pode oferecê-las aos outros. Paz nas relações, promover harmonia, respeito e compreensão em todos os convívios sociais. E a paz social, trabalhar pela fraternidade e justiça sem violência ou imposição. O outro caminho é a caridade moral, que traz, né, em seus pilares a indulgência e o perdão, além da benevolência. Então são três pilares essenciais, que também estão no Evangelho, segundo o Espiritismo. A indulgência, que é compreender as imperfeições alheias, com benevolência, reconhecendo nossas próprias limitações. O perdão das ofensas é libertar ressentimentos, mágoas, abrindo espaço para a nossa reconciliação. Porque o perdão é importante para nós. Ele liberta a gente, né, de ficar ressentindo ou trazendo mágoas que vão manter ligações que poderiam se resolver num período mais curto e se arrastam por milhões de anos por a gente não ter essa capacidade de perdoar, de se libertar de um fato ocorrido, que a gente não consegue deixar isso só numa fotografia, a gente transforma isso num filme e vai passando isso na nossa vida. E a gente vai, com isso, né, sofrendo muito mais do que já deveria ter sofrido e ter encerrado esse episódio na nossa vida. Então tem um protocolo do pacificador espírita que eu trouxe aqui, né, que a gente é cultivar a paz interior. Pratique a prece, a meditação, o autoconhecimento diariamente. Paz externa começa dentro da gente. Ouça com empatia. Busque compreender antes de ser compreendido. Escute verdadeiramente o outro, sem julgamento precipitado. Fale com mansidão. Use palavras que unem, não que dividem. Expresse suas comunicações sem agredir ou menosprezar. Construa pontes em vez de muros, né? Identifique pontos em comum, não apenas diferenças. Né? Trabalhe pela aproximação fraterna. Pratique a caridade moral, ofereça compreensão, paciência e bondade, especificamente com quem pensa diferente. Seja exemplo vivo. Demonstre pelos atos que o fortalecimento que a fraternidade é possível. O exemplo arrasta e as palavras convencem. Jesus, ele ensinou muito pelo exemplo, mais do que pelas palavras. E se a gente for um exemplo na vida de alguém, a gente consegue muito mais fácil fazer com que aquela pessoa não insista, né, em permanecer no caminho errado, no caminho que está conduzindo, se afastando, né, da nossa evolução, do progresso dele. Então aqui a gente vê que a paz, né, ela começa conosco. E ela vai para a família, e a paz, se a gente alcança a paz na nossa família, essa paz passa para a sociedade. E se essa sociedade vive em paz, a gente vai conseguir construir um mundo em paz. Então aqui a gente pode não ter o poder de parar os mísseis lançados lá do outro lado do mundo. Mas a gente tem um controle absoluto para parar a guerra no WhatsApp, para controlar as feridas que nossas palavras às vezes provocam
né, quando são são lançadas no momento de impulso, de raiva, né, isso a gente tem como controlar. E é um passo muito importante para a gente contribuir para a paz do mundo. O mal costuma ser temporário e extremamente barulhento. O bem, por sua vez, é eterno e silencioso. A sua paz individual é a maior contribuição que você pode dar a um planeta em transição. Então é isso. Se a gente quer transformar esse planeta, né, quer ver esse planeta transformado em paz, que a gente comece a trabalhar pela nossa transformação para a gente viver nesse mundo melhor. E aqui a gente vê que na Gênese, né, ela traz que as crises e as transições planetárias. Então ela analisa as crises coletivas como períodos de transição necessários ao progresso da humanidade. A polarização atual pode ser compreendida como um sintoma de uma transformação mais ampla. Estamos em fase de depuração moral, onde valores antigos são questionados e novos paradigmas emergem. Este processo, embora dolorosos, são essenciais para a evolução do planeta como um mundo de regeneração. Nossa responsabilidade é não deixarmos arrastar pelo turbilhão de paixões exteriores, mas servirmos como faróis de serenidade e amor. Eu vou encerrar aqui com uma historinha, tem até duas, mas uma é mais para a gente entender essa parte de ser farol. É uma mensagem também de um livro. É o livro Entre Irmãos de Outras Terras. Uma mensagem do irmão X. E nessa mensagem ele diz que nos tempos que estavam se iniciando o cristianismo, né, uma peste tomou conta da região da Galácia e da Capadócia, que são regiões hoje da atual Turquia. E essa peste ela trouxe muita miséria para esses povos, né? Eles ficaram com fome, não tinham mais fome, trouxe muita dificuldade para essa população. E as pessoas começaram então a se mover, né, para que fosse conseguir auxílio para essas pessoas dessas regiões. E esse movimento ele atingiu a cidade de Antioquia, que era uma cidade rica, né, produtiva, e os cristãos de lá, então, eles começaram a se mobilizar. E era uma cidade tão próspera que eles conseguiram encher 6 navios de mantimentos para essas regiões que estavam precisando. E a viagem desses navios começou tomada de uma euforia. As pessoas estavam se sentindo felizes por estarem poder ajudar alguém. Só que, de repente, um nevoeiro começou a escurecer, né, o dia, tornou tudo escuro. Eles começaram a perder a noção se estavam navegando de dia ou de noite. E as pessoas que eram responsáveis por acender os faróis numa ilha próxima, elas se esqueceram de acender esses faróis. E os 6 navios se chocaram contra rochedos e naufragaram. E aí a gente traz um simbolismo, sabe? Na Bíblia, quando a gente vai fazer a travessia de um mar, quando Jesus chamou os discípulos para fazer aquela travessia do Mar da Galileia, é como se ele estivesse convidando nós que estamos lá no plano espiritual, planejando nossa reencarnação, para fazer a travessia pelo mundo material. E quando a gente vai fazer essa travessia, a gente nasce e a gente toma conta do barco, que é o nosso corpo físico. E quando, né, Jesus estava fazendo essa travessia com eles, não sei quem lembra da história, Jesus estava na polpa do barco dormindo.
E eles encontraram essa tempestade que é um movimento natural desse mar que a gente precisa atravessar, desse mundo material, que oscila entre momentos de calmaria e de tempestade. E aí o simbolismo de Jesus lá no fundo é o esquecimento de Jesus. A gente coloca Jesus em segundo plano, né? E Jesus nunca dormiu e nem dorme. Então, o dormir é ele estar dormindo dentro da gente. Porque assim que eles veem a tempestade, a primeira coisa que os discípulos fazem é pedir: Jesus, me socorre. Então tem esse simbolismo. E nessa história que eu trouxe, eu queria destacar a importância da gente ser o farol nesse momento de escuridão. Porque se a gente esquece de ser farol, embora Kardec tenha falado que fora da caridade não há salvação, se a gente não tem luz, a gente não tem caminho. E a gente vai ficar se encontrando com rochedos sem direção, que nos levam a desespero, a suicídio, a desistir, porque a gente não tem o foco, a luz, o caminho a seguir. Então, que a gente leve para casa da mensagem de hoje a importância da gente ser luz nesse mundo sombrio. Que a gente não deixe que nossa sombra se coloque entre o barco e o farol que tem a nos guiar do Evangelho e da revelação espírita. Que a gente possa começar a refletir sobre isso e entender esse momento importante desse chamado à providência divina para a gente cumprir com a missão que cabe a cada um de nós. Gratidão. Eu trouxe uma prece final. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. A paz no mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, que a luz dos bons espíritos ilumine nossos caminhos, e que possamos ser hoje e sempre construtores da fraternidade universal. Gratidão pela atenção de todos, que assim seja.